Olá, povo de Deus, terça-feira, 9 de maio de 2023, quinta semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 14, 19 a 28 e João 14, 27 a 31a. Naqueles dias de Antioquia e Icônio chegaram judeus que convenceram as multidões. Então, apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessaram a Psídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge, depois desceram para Atália. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Como sempre, os judeus perseguem a Paulo. Conseguem desta vez apedrejá-lo e o deixam por morto. Sua recuperação é quase uma ressurreição. Que Paulo se tenha levantado e começado a andar com tais condições constitui um novo milagre maior que os anteriores. Paulo e Barnabé retornam a Antioquia, passando pelas cidades onde tinham passado por gravíssimos perigos. Não somente esta viagem era mais longa para voltar a Antioquia, mas era a mais arriscada. Os missionários quiseram percorrer de novo as comunidades que acabavam de fundar com o fim de confirmá-las, de dar-lhes mais força para assegurar a sua perseverança. Além de confirmar essas comunidades, os apóstolos estabeleceram nelas presbíteros. Estes tinham exatamente essa finalidade: assegurar a perseverança por meio das provações. Nesta tarefa há três aspectos: dar mais firmeza aos discípulos, exortar e perseverar na fé e preparar os ânimos para as perseguições. O exemplo de Paulo é evocado como mostra de como proceder frente às perseguições. O fato de estabelecer presbíteros em cada comunidade se consolida como busca de uma estruturação, a exemplo das sinagogas dos judeus e das comunidades judaicas urbanas. Vemos aqui que Lucas retroprojeta uma estrutura que era própria de sua época, década de 80 do primeiro século, coisa que Paulo não tinha conhecido, pois em suas cartas Paulo não faz referência a presbíteros. Na verdade, as comunidades paulinas não tinham estrutura, eram carismáticas no sentido etimológico da palavra, isto é, se organizavam em torno aos diversos carismas. Isso reforça ainda mais que Lucas projeta nas comunidades animadas por Paulo e Barnabé a realidade do seu tempo, que nada tem a ver com a realidade do tempo dos apóstolos. João 14, 27, 31a. Disse Jesus a seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai,
pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Essa paz que Jesus dá nada tem a ver com a ausência de conflitos, ou com aquela paz de conchavos. Era mesmo o Shalom, que significa a plenitude da paz, fruto da justiça. Estamos no contexto da despedida de Jesus. Ele quer preparar bem seus discípulos para que, quando ele partir, eles não se desesperem. Tenham força e coragem para enfrentar todas as adversidades. Por isso a frase forte: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ele garante que parte para o Pai, mas que não os deixará órfãos. Como nos ensina o exegeta Conins, paz na Bíblia não significa a interrupção da guerra, mas felicidade completa, individual. Nesse sentido, é quase sinônimo de saúde, e comunitária, quando todos podem viver de maneira feliz. É a realização do bom desejo que Deus inspira aos seres humanos. E porque Deus o inspira, só ele o pode realizar satisfatoriamente. Em primeiro lugar, mediante o seu Messias. Esta é a paz que Jesus promete na hora de sua despedida. Viver conforme o rumo que ele mostrou conduz à paz que Deus sonhou para todos nós. Partir e voltar para estar junto do Pai. Esse sentido positivo da ausência de Jesus seria inconcebível se Jesus não o tivesse, de alguma maneira, anunciado. Portanto, nada de tristeza, mas sim de firmeza, pois ele sempre estará no meio de nós. Jesus ainda afirma que o dominador deste mundo está chegando, mas que não tem poder nenhum sobre ele. E assim, a comunidade também enfrentará o dominador com a força que Jesus deixou para os seus seguidores. Um beijo no seu coração.